Vamos a um item, espinhoso da pauta, que para mim não tem nada de espinhoso, nem de ambíguo, nem de confuso. Veto à entrevista de Felipe Martins. É só a lei, não é censura. Vamos lá, vai. Reinaldo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vetou o ex-assessor da presidência Felipe Garcia Martins de dar entrevista à Folha. Ele, que trabalhou no governo de Jair Bolsonaro, ficou 6 meses preso sob a alegação de que poderia fugir do país. Martins é suspeito de ter participado de uma trama de golpe de Estado encabeçada por Bolsonaro, acusação que nega. O pedido de entrevista, que teve a concordância da defesa do ex-assessor, foi feito pela Folha ao ministro do STF em 18 de junho. Alguém que estava preso, é só lógica, tá? Isso aqui eu não preciso nem opinar a respeito, que não seja a questão mais técnica, mas eu posso opinar também, que não tem nenhum problema. Felipe Martins estava preso com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ele saiu com medidas cautelares com base no artigo 319 do Código de Processo Penal. É possível que alguns ligeiros não saibam que as medidas cautelares alternativas à prisão, elas existem na seguinte perspectiva: existem motivos para a prisão preventiva, mas essa prisão preventiva pode ser, digamos, relaxada, cumpridas algumas pré-condições. Que são as medidas cautelares. Quando se pediu a entrevista, eu acho que é pouco provável que não se soubesse que essa entrevista não seria autorizada. Não seria autorizada. Até porque existe a restrição para que ele entre em contato com outros presos e tal. Né? Nesse caso, quando há as medidas restritivas, o juiz pode dizer não. E desculpem, com a devida vênia, isso não caracteriza censura. Porque a depender do que está em investigação, a entrevista pode servir para passar recados, não é? Porque senão daqui a pouco a gente chama a entrevista, tem que chamar o Marcola. Não estou comparando os dois, mas tem que chamar o Marcola. Já que o Marcola anda tão influente na eleição, ô meu querido Arthur Kovre, meu querido Arthur Coelho, vamos chamar o Marcola para dar entrevista. Eu me lembro de um troço, foi uma comissão entrevistar o Marcola na cadeia, Artures. E eu tive acesso ao som, era uma coisa maravilhosa, porque o Marcola, ele é metido a filósofo. E aí ele começou assim, porque como disse Nietzsche, aí o deputado da comissão, disse quem? Quem é esse aí? Aí o Marcola discorreu sobre o Nietzsche. Querem chamar censura aquilo que é uma restrição que já existia em razão de medidas cautelares? Chamem, não acho que seja. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou hoje um convite para ouvir o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, tal do Eduardo Talhaferro. Aquele de cujo celular vazaram as conversas com Alexandre de Moraes, que teria, o que não aconteceu, agido fora de... Falaram que ele agiu fora do rito, né? Não sei o que é, mas a decisão ilegal, obviamente, não houve. Mas olha aqui, o Congresso tem o direito de pedir, a imprensa tem o direito de pedir entrevista. Aí é preciso saber as circunstâncias em que se autoriza ou não se autoriza uma entrevista. O sujeito estando com medidas cautelares, a entrevista não foi autorizada. Porque quando se vêem ali as medidas cautelares que há, entende-se, subentende-se que uma entrevista nessas circunstâncias não é possível. É isso. Só. No lugar do Alexandre, você teria autorizado? Talvez até tivesse, mas não porque haja uma imposição legal. Lembrando que o senhor Felipe Martins não está sob a mira da justiça porque teria viajado com Bolsonaro ou não teria viajado com Bolsonaro.
A ele se atribui, entre outras coisas, né, ser um dos redatores de uma das minutas golpistas. Só para refrescar a memória da turma.